Olha, hoje a gente vai abrir a caixa preta da inteligência artificial. E o que a gente encontra lá dentro não é uma, mas sim duas mentes. Uma é tipo uma contadora de histórias genial, sabe? A outra, uma matemática super precisa. E a batalha entre essas duas mentes, bem, ela está definindo o futuro de tudo. Bora entender como isso funciona. Então, pensa assim. De um lado, a gente tem o cérebro que a gente pode chamar de probabilístico, né, o do ChatGPT. Ele foi treinado naquela imensidão caótica da linguagem humana que a gente encontra na internet. Já do outro lado, tem o cérebro simbólico, o do Wolfram Alpha. Esse aí opera com a precisão fria, quase cirúrgica da matemática. São, no fundo, duas filosofias de inteligência completamente opostas. E entender a diferença entre elas é fundamental. E aí que vem a grande pergunta, né? Por que a IA mais famosa do mundo consegue ser um gênio criativo e, ao mesmo tempo, um péssimo aluno de matemática? Se você já tentou usar o ChatGPT para escrever um poema e logo depois pedir uma conta simples, você sabe do que eu estou falando. É um paradoxo e tanto. E a resposta para isso está na maneira como cada uma dessas mentes foi projetada para pensar. Para a gente entender isso melhor, dá para fazer uma analogia com o nosso próprio pensamento. Pensa no ChatGPT como nosso sistema 1. É aquele pensamento rápido, intuitivo, ótimo para reconhecer padrões, sabe? Já o Wolfram Alpha, ele é o nosso sistema 2, metódico, lógico, que pensa com calma. É como se um fosse um artista e o outro um cientista. Ok, vamos começar então pela estrela do momento, o ChatGPT. A grande sacada é que ele não entende o mundo do jeito que a gente entende. Na verdade, ele é um mestre em uma única coisa: prever qual é a próxima palavra mais provável numa frase. E ele faz isso com base nos trilhões de exemplos de texto que ele basicamente leu na internet inteira. E é isso, no fim das contas, que um LLM, um modelo de linguagem de grande porte, faz. Ele não está calculando a verdade, ele está calculando o que é plausível. A pergunta que ele se faz o tempo todo é, com base em tudo que eu já li, qual palavra soa melhor agora? É basicamente um motor de preenchimento de padrões, só que numa escala que a gente mal consegue imaginar. E é justamente essa habilidade de gerar texto, de explicar, de se adaptar, é isso que o torna tão impressionante. Ele não está só jogando fatos aleatórios. Não, ele está construindo uma conversa, ele consegue assumir personalidades diferentes, ele lembra do que foi dito antes. É essa flexibilidade toda que faz a gente sentir que está conversando com algo quase humano. E olha, essa versatilidade toda levou uma adoção que simplesmente não tem precedente. O ChatGPT se tornou o aplicativo de consumo com o crescimento mais rápido da história. Isso só mostra o quão útil e, vamos ser sinceros, cativante essa abordagem de contador de histórias pode ser. Mas é aqui que mora o perigo. Como ele está sempre prevendo e não calculando, ele pode alucinar. É isso mesmo. Ele inventa fatos, comete erros de cálculo bizarros e pode apresentar uma informação completamente falsa com a mesmíssima confiança com que ele apresenta uma verdadeira. Por quê? Porque para ele as duas coisas soam corretas. Agora, vamos virar a chave completamente e falar de uma outra filosofia, o Wolfram Alpha. Ele não foi treinado com textos da internet, não. Ele foi construído em cima de décadas e décadas de conhecimento matemático e científico, tudo curado, organizado. A diferença fundamental é essa aqui, ó. Ele não prevê, ele computa. Quando a gente pergunta a distância entre Nova York e Londres, ele não vai procurar uma frase que ele já viu antes. Nada disso. Ele acessa dados geográficos selecionados a dedo e executa um cálculo. Ele é um motor de conhecimento, não um motor de linguagem. E o resultado disso? Precisão, confiabilidade. Se o Wolfram Alpha te dá uma resposta, pode apostar que ela é verificável e baseada em dados e algoritmos sólidos. Não é à toa que assistentes como a Siri e a Alexa usam ele por baixo dos panos para responder perguntas factuais. Ele não inventa. Se ele não sabe, ele simplesmente diz que não entendeu. Simples assim. Então, resumindo, o ponto crucial é este. O ChatGPT usa probabilidade para gerar o que é linguisticamente provável. Já o Wolfram Alpha usa lógica para computar o que é factualmente verdadeiro. São duas ferramentas super poderosas, mas para propósitos completamente diferentes. Certo, mas isso ainda não resolve aquele nosso paradoxo do início, né? Como é que um LLM consegue explicar direitinho os passos de uma multiplicação, mas aí na hora de fazer a conta ele erra? Pois é, a resposta está num fenômeno fascinante que os pesquisadores descobriram. O pessoal da área chama isso de síndrome do cérebro computacionalmente dividido. Basicamente, o que acontece é que o modelo desenvolve caminhos neurais diferentes para saber sobre um assunto
e para executar esse assunto. A analogia é perfeita. É como um pianista que consegue dar uma aula teórica incrível sobre uma sonata, mas na hora de sentar no piano, os dedos dele simplesmente não conseguem tocar as notas certas. Olha só este exemplo. Quando a gente pede para ele explicar como se faz a conta, o LLM recita o processo com perfeição. Por quê? Porque é um padrão de texto que ele já viu milhões de vezes. Mas, na hora que a gente pede para ele executar o cálculo, aí ele pode falhar feio. Executar a conta exige aplicar um algoritmo passo a passo, algo que a arquitetura dele simplesmente não foi feita para isso. Ele está tentando adivinhar a resposta com base em padrões e não calculá-la de verdade. E as razões para isso são estruturais, estão lá na base do modelo. A arquitetura Transformer, que é o coração desses LLMs, é simplesmente genial para processar linguagem, mas ela não tem os mecanismos necessários para executar operações lógicas, uma depois da outra, de forma confiável. É como se os fios neurais para descrever uma tarefa e os fios para executar a tarefa não estivessem conectados do jeito certo. E a prova disso vem direto das pesquisas. Tem um estudo que descobriu uma coisa incrível. Se você pega um problema de matemática que um LLM acertou e só muda os números, o desempenho dele pode cair drasticamente. Isso é a prova de que ele não está raciocinando, ele está só replicando um padrão que ele já viu. Um raciocínio de verdade não seria tão frágil assim, né? E então, qual é a solução para esse cérebro dividido? A resposta não é escolher um lado ou outro, é unir os dois. E é aí que a gente entra na era da chamada IA neurosimbólica. A ideia por trás disso é ao mesmo tempo simples e muito poderosa. A gente combina a capacidade do sistema 1, o neural, de entender a nossa linguagem e os padrões, com a precisão do sistema 2, o simbólico, para executar a lógica e os cálculos. Ou seja, é pegar o melhor de cada mundo para criar uma IA muito mais robusta e principalmente mais confiável. E na prática, como é que isso funciona? Pensa assim, o LLM funciona como um grande intérprete. Ele entende o que a gente pergunta em linguagem normal. Mas quando ele percebe que precisa de um cálculo exato, ele não tenta adivinhar. Em vez disso, ele chama um especialista, que é um motor simbólico. Esse especialista faz o cálculo com 100% de precisão, devolve o resultado, e aí o LLM traduz tudo aquilo de volta para uma resposta bem natural, dentro da conversa. E olha, isso não é mais só teoria, tá? Já está acontecendo. O famoso plugin do Wolfram Alpha para o ChatGPT é exatamente isso em ação. É finalmente o contador de histórias aprendendo a consultar o matemático antes de sair falando. É a criatividade dando as mãos para a verdade computacional. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Pensa bem, até agora a gente tinha de um lado IAs super criativas, mas que podiam mentir. Do outro, IAs super precisas, mas que não sabiam conversar. Ao unir as duas, a gente não está só consertando uma falha, a gente está criando um tipo totalmente novo de inteligência. Uma que combina a sutileza da linguagem com a certeza da lógica. E aí a pergunta que fica não é só o que a gente vai construir com isso, mas como é que a gente vai lidar com uma máquina que pode ser, ao mesmo tempo, mais criativa e mais precisa do que nós mesmos.